sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? Ao longo dessas semanas a gente vem conversando sobre vários aspectos do gênero narrativo e hoje não vai ser diferente. A gente vai abordar um outro aspecto do gênero narrativo, que é a capacidade de contar histórias, desenvolver ações argumentativas, fazer com que as personagens conversem entre si e também falar sobre o storytelling, tá certo? Não estou sozinha, nunca ando sozinha. Quem está comigo hoje aqui é a Késia, que faz a tradução para a língua brasileira de sinais. Seja muito bem-vinda, Késia. E também eu tenho aqui para fazer comentários durante a nossa aula, contar o seu ponto de vista, muito perspicaz, não é mesmo? Nós temos a professora Camille Borba, de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bem? Como sempre, é um prazer estar aqui. Estou ansiosíssima por essa aula. Soube que vamos ter um videozinho muito legal, então se fosse vocês eu não perderia, tá certo? Então até daqui a pouco, um beijo. A pessoa não pode contar a aula que vem um spoiler. Não tem problema, é isso mesmo. A gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa capacidade de contar uma história, contar uma narrativa e o público olhar e dizer assim, eita, sei não se eu gostei desse final não, queria contar a minha própria versão dessa história. Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo, com as minhas palavras, com a minha interpretação, mudar parte ou completamente uma história que já foi feita? Então vamos conversar sobre isso, tá certo? Nós já sabemos que um texto narrativo, comi o O e botei um A no lugar, tá vendo? Um texto narrativo busca nos contar uma história, tá certo? Então ele vai ter aqueles recursos que a gente já sabe que são fundamentais na narrativa. Quais são? Enredo, tempo, espaço, personagens, narrador, e aí tem cada quesito desse tem vários desdobramentos. Eu posso ter uma narrativa linear ou uma narrativa não linear, eu posso ter um narrador, personagem, onisciente, observador, eu posso ter uma personagem, eu falei personagem ou narrador? Um narrador onisciente, personagem, observador, e eu posso ter personagens que são redondas ou personagens planas, que aí tem a ver com a complexidade dessa personagem ao longo da história, tá certo? Mas você sabia que pode dar a sua versão de uma história também? A gente está muito acostumado a consumir histórias prontas, né? Que chegam pra gente em formato de conto, em formato de novela. Até mesmo nos romances, eles já chegam acabadinhos, né? Hoje em dia é muito comum que um autor ele queira estender a sua história. Então, ele vai fazer, em vez de ele fazer a história em um livro só, ele faz 2, 3, 4 e vira uma trilogia, uma saga, aquele negócio estendido. Eu tenho uma saga na minha casa que tem 12 livros. 12 livros. Eu falei, meu Deus, haja fôlego para ler. Então, para fazer essa versão, é muito importante que nem toda a história seja contada num livro só, né? Porque senão ela não se estende. Além de estender a história, será que eu posso dar a minha versão para a história? Eu acho que sim, né? Isso acontece muito nas histórias de fãs, por exemplo. Ah, eu gosto muito de Senhor dos Anéis. Como é que eu vou aqui modificar a história de Senhor dos Anéis, embora seja uma história muito boa para modificar, né? Não conseguiria a altura. Mas se eu quisesse dar o meu próprio desfecho ou mexer em alguma coisa no meio, eu poderia, como fã, tá certo? Que é uma versão não oficial da história. É possível recontar uma narrativa adicionando elementos, mudando decisões das personagens e até mesmo o caminho da história em si. Essa versão é conhecida como adaptação, muito comum nas fanfics, que são as histórias feitas pelos fãs, né? Como eu estava falando para você. As adaptações permitem que realizemos os nossos desejos na história. É claro que é sempre o seu ponto de vista, né? Você está limitado pela sua imaginação. Tem gente que quando vai escrever uma fanfic tenta preservar pelo menos o estilo narrativo, a estilística do autor, as personagens que ele ou ela criou. Tem gente que quando vai escrever uma fanfic modifica tudo, do lugar onde ela é feita até a forma da personagem falar. Isso é muito da estilística de quem está escrevendo a história. E como uma fanfic é livre, você pode fazer aí o que você quiser com essa história, tá certo? É bom que faça justiça, né? Já que a gente está fazendo um exercício aí de imaginativo,
pelo menos tentar fazer alguma coisa decente com a história que a gente ama, né? Então vamos lá. Agora, eu trouxe para a gente pensar, na verdade, com relação ao storytelling, com relação a essa capacidade narrativa, um curta que a gente vai assistir chamado Pedra, Papel e Tesoura. Não por acaso, existe uma brincadeira que se chama Pedra, Papel e Tesoura. Eu acho que você aí em casa já deve ter jogado esse joguinho, né? Se não, eu e a professora Camille, no final do curta, a gente faz uma demonstração aqui. Exatamente. Não combinamos nada, mas faremos. Então, a gente vai assistir ao curta e depois a gente volta para falar sobre essa capacidade narrativa das histórias, tá certo? Roda aí.
aí, pessoal, gostaram do curta? Comovente, né? Triste e esperançoso ao mesmo tempo. Esse curta tem uma mensagem muito importante. E primeiro eu queria discutir com vocês a questão da adaptação. O storytelling é essa adaptação. Então, qual é a adaptação principal que a gente consegue perceber com relação ao curta? Ele vem de um jogo. Isso. E isso por si só já é adaptação de linguagem, ou seja, ele transforma uma coisa do jogo que não era personagens, pedra, papel e tesoura são objetos que a gente utiliza no nosso dia a dia e na brincadeira eles têm uma simbologia, né, daquilo que é mais forte com relação a quê. E nesse curta em específico, ela transforma tudo isso em personagens de ficção. Se isso não é o ápice da adaptabilidade, eu não sei mais o que é. Então, no curta especificamente, a gente tem o respeito à dinâmica do jogo em si, né, professora Camila? Isso. Professora Viviane, inclusive eu lembrei de algumas adaptações de jogos que tem havido, de jogos para o cinema. Por exemplo, Sonic foi adaptado do jogo, então nos anos 90 tivemos alguns filmes de Mario e Luigi também, bons, Sério? questionáveis, mas tem essa tentativa de adaptação, né, de adaptar algo que em tese tem uma história bem partidinha, porque é o jogo, né, e nesse jogo de pedra, papel e tesoura é um jogo muito simples. E eu acho que por ser simples e não ter nenhuma história, é mais maleável, né? Porque eles pegaram as funções e construíram ali um enredo. Eu acho isso de uma criatividade gigante. E você tinha falado antes desse mecanismo de adaptação, né? A gente tem visto também um movimento de uma readaptação dos contos de fada, das animações para os live actions, que são, inclusive, que tem alguns pontos mais problemáticos corrigidos. Sim. Você tem uma tentativa maior de representatividade, você tem uma mudança de alguns discursos. Então, você tem princesas agora que são mais independentes, que têm uma trajetória um pouquinho diferente, né? Isso seria até uma atualização, na verdade, né? Isso, correto. Até porque cada geração ela tem as suas demandas que precisam ser contadas, né? Então, é natural, como os contos de fada, eles são muito antigos, né? Eles são mais velhos do que centenários, assim, são muito antigos. Então, as demandas que precisavam ser contadas naquela época em que eram produzidos, que tinham um viés muito mais moralista, muito mais de prevenir o jovem de certos perigos, hoje a gente tem outras prioridades. A gente precisa empoderar certos grupos, a gente precisa buscar igualdade, a gente precisa buscar quebra de preconceitos. Então, é natural que essas narrativas passem a ter esse tipo de discurso. Professora Camila, queria saber se você sabe jogar pedra, papel e tesoura. Olha, não só sei como eu era muito boa, certo? Embora seja algo mais de sorte, né? Do que, de fato, É verdade. você ser boa nisso. Verdade. Olha, não jogo muito não, porque sorte não é muito meu forte. Mas eu achei genial a ideia de adaptar objetos para personagens. Então vamos continuar. Percebemos que as nossas 3 personagens são os elementos daquela brincadeira infantil: pedra, papel e tesoura. Na brincadeira, o papel ganha da pedra, a tesoura ganha do papel e a pedra ganha da tesoura. O que é que a gente consegue perceber sabendo dessa informação? Que o curta que a gente assistiu agora há pouco, ele respeita completamente essa estrutura do jogo, né? A gente tem a personagem feminina, que era o papel, que era a fadinha, estava voando pela floresta completamente tranquila, fazendo ali, mexendo nas plantinhas, super de boa. E a gente tinha a pedra, que estava observando a cena de cima, e a gente tinha a tesoura, que estava devastando a floresta. Depois que a gente estabelece as 3 personagens, a gente vai para o jogo buscar essa referência. Então, como é que se dá o conflito entre as personagens? Como é que vai se desenvolver esse relacionamento? Olha, a tesoura foi estabelecida como a vilã, porque era ela que estava cortando as árvores, e ela é que ia atacar o papel. Então, o papel perde para a tesoura. Então, o que é que a pedra pensou? Eu preciso descer para proteger o papel. Só que a pedra perde para o papel no jogo. Ó, aqui é o papel, que é a mão aberta,
E aqui a pedra, que é a mão fechada. No jogo, o papel ganha da pedra. Então, a pedra não tinha como proteger o papel. Tanto é que quando ele encosta nela, ele se fere muito gravemente. E isso vai interferir também no final do curta, quando ele tem que carregar o papel para ajudá-la a sair daquela situação e ele se sacrifica por ela. Tá certo? Diga. É interessante também observar que enquanto na dinâmica do jogo você não fala em vilões, em um ser melhor que o outro, né? Você só tem uma hierarquia ali de poderes. No curta, né? Já que precisa de uma narrativa, você tem o quê? Uma inserção de personagens. Então você agora tem um vilão, você agora tem os personagens, as relações entre as personagens. Então você tem um sacrifício, então você tem emoções humanas ali representadas. E você tem principalmente a figura do vilão, que é necessária para a trama girar, né? É isso, a personificação, né? Agora, Isso. como se a gente tivesse o protagonista, os protagonistas, que seriam o A casal ali, pedra, papel, e aí agora você tem o antagonista, que seria a tesoura, né? Você tem essa personificação de coisas que eram inanimadas, né? De que eram objetos. Muito bem. Sendo assim, percebemos que o final da história acaba muito triste para a pedra. Para a pedra, é quase um trava-língua, para a pedra. O que você mudaria nesse final? Se você que está em casa assistisse esse curta e pensasse, e pudesse, e pode, na verdade, alterar o final, se você fosse fazer a sua versão, o que você faria? Você salvaria a pedra? Você teria que inserir algum elemento explicativo de por que essa pedra não é mais atingida pelo papel. Já que na história original, que respeita o jogo, ela seria afetada pelo papel. Você salvaria ou você não salvaria? Você deixaria o final do jeito que tá? Conta pra gente lá no YouTube, tá certo? Sobre outra decisão no meio da história. A fada, minha gente, quando ela tá no meio da história, ela decide confiar no Homem de Pedra e segui-lo. O que aconteceria se ela não tivesse aceitado segui-lo? Teria sido ela abatida pela tesoura ou teria conseguido vencê-la? A gente sabe que o papel não consegue ganhar da tesoura no jogo, né? Então, se o papel tivesse olhado para a pedra, se assustado e não tivesse se convencido de que ele queria ajudá-la, o que teria acontecido? Muito provavelmente ela poderia ter morrido já ali no meio da história, né? Então, a gente sabe que as decisões tomadas pelas personagens no meio da narrativa, elas são fundamentais para que a história acabe do jeito que acaba. Porque se a personagem tivesse rejeitado a ajuda da pedra, poderia ter acabado de outra forma. Ela poderia ter morrido no lugar da pedra. Então, perceba que as decisões no meio do caminho também afetam a narrativa, também afetam o enredo em si, tá certo? Podemos recontá-la? Sim, né? Um sim bem grande, a gente pode dar a nossa versão para a história. Então, eu trouxe aqui a minha versão. Haha, fiquem conhecendo aí como eu encerraria essa história. Ó, a minha versão diz assim: a fada de papel, ao perceber que a tesoura estava desmatando a floresta, voa rapidamente ao monte de pedra, corta as pedras e empurra a ladeira abaixo, atingindo a tesoura, conseguindo assim conter a tesoura e salvar o amigo pedra. Olha, professora Viviane, devo dizer que você foi bastante criativa. A minha versão consistiria naquele recurso batidíssimo de um deus ex machina que caísse dos céus assim, soberano, e restaurasse a pedra pelo poder do amor, pelo sacrifício. Por favor, bem não é? Frozen. Seria possível. Nós como Ou roteiristas... então, exatamente, ou então talvez a fada, assim, o pranto da fada, a lágrima ali reconstituísse o corpo da pedra, talvez um ser meio híbrido, meio papel, meio pedra, com uma resistência, eu acho. Ou ele poderia virar uma pedra de papel. Pois é! Que ajuda o papel a não voar, né? Olha, eu gostei das diferentes versões. Eu acho que já dá pra fazer várias fanfics. Várias fanfics. A gente coloca as nossas diferentes versões nas próximas aulas, a professora vai comentando. Mas eu gosto. Bom, pensando na minha versão, eu gosto porque já que o papel ele é mais forte que a pedra, ela não teria dificuldade em cortar vários trechos de pedra e ladeira abaixo.
né? Pode ser que uma atingisse a tesoura, pode ser que não também, né? Mas valia a tentativa, tá certo? Você que está em casa também pode fazer a sua versão da história e contar pra gente. O que é que você mudaria dessa história? Não precisa ser necessariamente o final, pode ser... Você pode inserir alguma personagem nova, né? Tem outras versões dessa brincadeira, não precisa ser só a pedra, o papel e a tesoura. Você pode colocar outros elementos para conversar com a narrativa também, certo? As histórias, minha gente, elas servem para entreter, para educar e para reproduzir a nossa imaginação. Será que as histórias também podem nos ajudar quando precisamos explicar alguma coisa? A gente já viu que as histórias servem como uma fonte importantíssima de entretenimento, é uma fonte importante para estudar história, né? Embora seja ficcionalizado, a gente pode ter elementos históricos acontecendo como pano de fundo, né? Ao mesmo tempo que servem para explicar. Como assim? O famoso storytelling. O storytelling serve e auxilia quando você precisa explicar uma coisa que talvez você sinta que a plateia não vai entender, se você explicar diretamente. E aí, qual o recurso que a gente utiliza para colocar a ludicidade? A gente vai para as histórias, porque é a partir das histórias que a gente consegue pensar um mundo mais abrangente, né? Um mundo de possibilidades. O storytelling é a arte de contar, desenvolver e adaptar histórias utilizando elementos específicos, personagem, ambiente, conflito e uma mensagem, em eventos com começo, meio e fim, para transmitir uma mensagem de forma inesquecível ao conectar-se com o leitor no nível emocional. Então, por exemplo, se eu preciso explicar um assunto muito específico, sei lá, de uma coisa bem difícil de ciências, e eu acho que o meu aluno não vai ter envolvimento com essa disciplina, eu crio uma história. E a partir do momento em que eu crio uma história, eu coloco esse aluno dentro de um enredo específico. Então, se você precisa explicar alguma coisa para o seu pai, para a sua mãe, especialmente nessa era digital, né? Que os alunos precisam, a gente precisa explicar muita coisa para os mais velhos, que eles não necessariamente entendem rapidamente. Qual é o jeito mais fácil de fazer isso? Através de uma história. Cria aí tua história, cria a tua versão, e eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil de transmitir aquilo que você quer. Tá certo? Argumentativa. Você Demais. precisa pedir alguma coisa para os seus pais? Cria uma história, mostra as possibilidades, mostra as vantagens, as desvantagens na história. Agora, vou contar para vocês uma coisa. A professora Viviane está o quê? Fofocando sobre nossas técnicas de fazer vocês compreenderem as coisas. Porque a gente, de vez em quando, faz o quê? Cria historinhas. Para o quê? Para que aconteça uma identificação. E aí, a narração, às vezes, ela deixa as coisas um pouco mais interessantes, um pouco mais fáceis. E é por isso que funciona, não é isso, professora? Eu espero que funcione, né? Porque a gente está aqui criando histórias o tempo todinho, tentando fazer com que português fique mais atrativo, porque a gente sabe que nem todo mundo gosta, né? Mas a gente gosta de contar histórias. A gente gosta de contar história. A gente gosta. Então, vamos lá. Ao contar um storytelling, você dá um caráter único a uma questão. Além disso, faz com que o público se interesse pelo seu assunto e embarque em uma jornada com você, pronto para uma aventura misteriosa. Então, toda vez que você quiser explicar alguma coisa muito difícil e não souber como, a gente cria uma storytelling, a gente cria uma historinha. Uma boa história, minha gente, é aquela que desperta o interesse e a identificação do leitor. Uma história melhor faz com que o seu leitor se imagine no papel da personagem principal. Empatia é um recurso muito importante na hora que eu vou na hora de criar uma história, né? Se eu crio uma personagem que seja crível, ou seja, que se aproxime da realidade do meu aluno ou do meu leitor, né? Vamos pensar assim, eu tenho na cabeça dele gerado uma empatia maior com aquela personagem. Então, eu vou despertar um laço emocional, eu vou chorar com as dores da personagem, eu vou ficar feliz quando ela ficar feliz também. Então, esse reconhecimento, não só das características humanas, a gente reconheceu as características humanas nas personagens do curta, né? Quando foi que a gente imaginou que uma tesoura pudesse ser agressiva? Quando foi que a gente imaginou que um papel pudesse chorar, despertar emoções. Despertar emoções, que a pedra fosse gostar tanto
né, mostrar tanto afeto e tanto amor. E tanta pro papel. bravura, né? E Tanta sacrifício. bravura e sacrifício. Então, olha a quantidade de sentimentos que a gente agregou a objetos. Então, criar personagens é também criar modeladores de emoções. Isso. Empatia. Que também ajudam na construção do caráter, né? Importante lembrar disso. Ajuda na construção do caráter, sem sombra de dúvida, tá certo? Vamos lá. Uma história espetacular faz com que o leitor percorra cada passo na pele do protagonista, sofrendo com ele e enfrentando todos os obstáculos no caminho, movidos pela esperança de superar o conflito e vibrando quando isso acontece. Então é muito importante me colocar no lugar da personagem para que eu consiga ficar empolgado com ele e sentir as dores no lugar dele. Quais são os principais elementos do storytelling, Vivi? A mensagem, o que você quer transmitir com a história e como você quer marcar a vida das pessoas, se de uma forma chorosa, de uma forma positiva. A gente tem o ambiente, descrever bem o local em que a história se situa, né? No nosso caso do conto, a gente tinha a floresta bem demarcada, a gente sabia onde os personagens estavam. O que mais? A gente tem as personagens em si, aqueles que precisarão contar a história por meio das ações. A gente teve uma aula de enredo ontem, então vocês já estão ligadíssimos no encadeamento das ações. E são as personagens responsáveis por lidar com o conflito, né? Que é aquele embate na narrativa, eu vou precisar opor uma coisa a outra. E normalmente esse conflito acontece entre duas ou mais personagens, mas pode ser uma personagem com o ambiente, né? Pode ser uma personagem com o sistema político, isso varia muito dentro da narrativa. E a gente tem o conflito, que é o problema a ser resolvido. Exemplo disso, eu trouxe o meu próprio storytelling. Aqui, imagine que Pedro é um aluno do 7º ano. Ele precisa explicar os cálculos de adição e de subtração para a turma. Pedro, sem saber o que fazer, decide então contar uma história. Quando eu era 6º ano, minha turma tinha 6 pessoas. Ana, Cláudia, eu, Vicente, Francisco e Joana. E ele começa a explicar e dar exemplos através da sua explicação. Quando passei para o 7º ano, Vitor, André e Maria juntaram-se a nós. Contudo, Vicente e Ana saíram da escola porque se mudaram para outra cidade. E agora Pedro precisa calcular quantos alunos restaram na sua aula. E agora? Então, para fazer isso, Pedro coloca o cálculo no quadro. 6, que eram os alunos que tinham antes, mais 3, os alunos que entraram depois, menos 2, os alunos que saíram. Tá certo? E ele consegue aí a sua equação. Ele vai falar com a turma, e o professor de matemática está me assistindo, nesse momento eu estou nervosa. Ele vai conversar com a turma sobre cálculo de adição e subtração de uma forma muito mais leve, tá certo? De um jeito que a galerinha da sala dele vai entender facilmente, com certeza, tá certo? Para encerrar, a gente vai lá com a professora Camille para ela dizer o que ela achou dessa aula e volta para mim. Oi, gente. Então, essa aula, como eu prometi, foi o quê? Incrível. E devo dizer que estou aqui espiando e a citação que a professora Vivi vai usar é de um dos meus autores preferidos, um autor incrível de fantasia, que eu acho que, inclusive, vocês gostariam bastante. E ele é bem imaginativo, ele, inclusive, tem algumas adaptações de contos de fada. Verdade. Então, como sempre, pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e até a próxima, tá? Um beijo enorme. Verdade, esse autor é bem lúdico nas histórias que cria, né? E ele diz assim, que histórias lidas no momento certo jamais te abandonam. Então, busque o seu texto certo. Se você não gosta de ler, muito provavelmente é porque você não achou o seu livro ainda, o seu estilo ainda, tá certo? Continue tentando. Um cheiro e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.